É muito bom nós estarmos juntos mais uma vez com um objetivo muito específico. Parar um tempo diante da palavra de Deus para meditá-la, para rezar com a palavra, para escutar a Deus. E escutando a Deus, aplicar essa palavra no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. É o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia que chega até você. E juntos façamos essa experiência de ter o coração aberto, a vontade decidida em viver o que Deus deseja e quer para a nossa vida. Viver a vontade de Deus. Vamos pedir ao Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos prosseguir no estudo do capítulo 30 do livro do Êxodo. Então pegue a sua Bíblia, o seu caderno, anota aí o texto que nós iremos estudar hoje. É importante anotar. Então escreva aí Êxodo, capítulo 30, versículos de 17 a 21. Êxodo, capítulo 30, versículos de 17 a 21. Vamos juntos ler o texto e depois meditá-lo. O Senhor falou a Moisés: farás uma bacia de bronze com suporte de bronze para as abluções. Colocarás a bacia entre a tenda do encontro e o altar, e a encherás de água. Com ela, Arão e os filhos se lavarão as mãos e os pés. Ao entrarem na tenda do encontro, eles deverão lavar-se com esta água, para que não morram. Igualmente, ao se aproximarem do altar para as funções e ao oferecerem uma oferta queimada ao Senhor, deverão lavar as mãos e os pés para que não morram. Este será um decreto perpétuo para Arão e sua descendência por todas as gerações. Um texto cheio de simbolismo e de um ensinamento espiritual muito importante para nós. Veja só, aqui o Senhor está dando a orientação sobre a bacia. O Senhor falou a Moisés: farás uma bacia de bronze com um suporte de bronze para as abluções. Tu a colocarás entre a tenda do encontro e o altar, e a encherás de água. Nós já olhamos aqui a água como um símbolo de purificação. A água é um símbolo de purificação. Também, se você pegar o catecismo da igreja e estudar, você vai ver que é um dos símbolos do Espírito Santo, a água. O Espírito Santo que é derramado sobre nós, que nos purifica, que nos limpa, que nos santifica. Essas palavras que eu estou dizendo, elas são intencionais, porque elas vão chegar onde nós precisamos aprofundar no nosso estudo bíblico de hoje. Nela, Arão e os seus filhos lavarão as mãos e os pés. Ao entrarem na tenda do encontro, deverão lavar-se com essa água para não morrerem. Eles vão se aproximar do santo, do santíssimo, do Deus que é santo. E quando nós nos aproximamos desse Deus que é santo, nós devemos nos aproximar purificados. Nós devemos buscar a santidade. Veja, essa bacia, ela tem um símbolo, em primeiro lugar, do batismo. É o batismo que purifica a nossa alma, que apaga o pecado original. Ela vai nos fazer experimentar a regeneração. O batismo é a porta de entrada, é a porta da fé, por onde nós entramos na igreja, nos tornamos membros da igreja, filhos de Deus. Então é importante o batismo, é importante batizar as crianças, não deixar para depois, dar esse grande presente para elas, se tornarem membros da igreja, filhos e filhas de Deus, serem inseridas no corpo de Cristo, receber de Cristo toda a graça para viverem uma vida segundo a vontade de Deus. Então, aqui, num primeiro lugar, tem esse simbolismo do batismo. Mas o interessante é nós percebermos que também deve-se indicar que aqueles que são ministros de Deus, os sacerdotes, devem buscar esta purificação, esta santidade, para oferecerem o sacrifício, para oferecerem
o sacrifício no santo altar, para celebrarem os sacramentos, para ajudar o povo de Deus a viver na fé. Esse testemunho, ele é fundamental. E aí ele vai dizer aqui, versículo 20, ao entrarem na tenda do encontro, deverão lavar-se com essa água para não morrerem, ou também quando se aproximarem do altar para ministrar, para acender uma oferta queimada ao Senhor, deverão lavar as mãos e os pés para não morrerem. É um preceito perene para Arão e a sua descendência ao longo das gerações. Então, lavar as mãos tem um símbolo aqui importante. As nossas obras devem ser feitas com uma intenção pura, reta, justa, santa. Aquilo que nós fazemos para o Senhor. Lavar os pés tem um simbolismo muito importante de que eu preciso caminhar de forma pura na minha fé, na minha vivência, na minha experiência. Eu preciso dizer para você aqui, eu sou ministro de Deus, sacerdote, fui ordenado para oferecer a Deus o sacrifício em favor do povo de Deus, tirado do meio do povo, vai dizer o autor da carta aos Hebreus, para dedicar-me ao povo de Deus. Mas todos nós batizados participamos do sacerdócio de Cristo. É esse sacerdócio comum de todos os cristãos. Então, quando nós trabalhamos, servimos, nós devemos servir com generosidade, com reta intenção, com pureza de coração e em santidade. O símbolo das mãos, o símbolo dos pés. A nossa caminhada de fé deve ser uma caminhada pura, justa, santa. Olha que chamado importante nós somos hoje provocados a colocar em prática, a viver. Mas depois, nós vamos perceber o seguinte, o batismo ele é só ministrado uma vez, uma única vez. Muitos irmãos que se convertem do protestantismo para a Igreja Católica, nós temos uma lista de igrejas que o batismo é válido para nós. Quando essas pessoas retornam para a fé da Igreja Católica, se tornam católicas, se elas um dia foram católicas e por qualquer motivo foram para a Igreja Protestante, elas só vão fazer uma profissão de fé. Mas se a pessoa nasceu no protestantismo, foi batizada lá e o batismo é válido, feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então elas vão, além da profissão de fé, receberem os ritos complementares do santo batismo, as unções, não é? Do peito, da fronte, depois o sacramento do crisma e todos os outros sacramentos. Mas é importante entender que existe um só batismo. São Paulo vai dizer, há um só batismo, um só Senhor, uma só fé, um só Espírito, um só batismo. Mas então, o sacerdote, ele fazia esse processo 2 vezes ao dia. Oferecia de manhã o sacrifício, as ofertas de suave odor à tarde. Precisava se purificar nesses 2 momentos. Aí eu quero recorrer aos padres da igreja, que lindamente vão dizer que na igreja existem 2 águas da purificação. A água do santo batismo e a lágrima do arrependimento dos nossos pecados no confessionário, onde nós também somos purificados. 2 águas que nos salvam, 2 águas que nos purificam. A água do santo batismo, a água do arrependimento dos nossos pecados. Isso é tremendo, isso é profundo demais de nós entendermos e percebermos que o Senhor quer que nós caminhemos em santidade e justiça, integridade sobre esta terra. Por isso fomos batizados, por isso existe o sacramento da confissão, mas também existe para a nossa caminhada de fé e crescimento espiritual o exame de consciência, para colocarmos a vida em ordem. Santo Inácio de Loyola vai dizer de 3 exames de consciência. Já falei isso aqui, vou repetir, não tem problema repetir. Primeiro exame de consciência, o exame positivo de manhã. Quando eu acordo, eu vejo as realidades que são frágeis a mim e ali eu faço um exame de consciência positivo. Por exemplo, se eu tenho uma tendência de falar mal das pessoas, eu faço um exame de consciência positiva, eu posso falar mal das pessoas nesse dia. Então, eu já estou te pedindo a graça, Senhor, de me dar um controle na minha fala, de não falar mal de ninguém. Um exame positivo. Então, eu já peço a graça para Deus. E aí, Santo Inácio de Loyola vai falar do exame do meio-dia. Depois do almoço, eu olho para o dia que eu já vivi, as horas que eu já vivi, e percebo se eu coloquei em prática aquilo que eu já fiz no meu exame positivo, ou se eu caí em alguma realidade, eu peço perdão, retomo e continuo. E aí existe o exame final, ao fim do dia, onde nós avaliamos o nosso dia,
e aí pedimos perdão a Deus se nós cometemos pecados, colocamos a vida em ordem e aí vamos dormir prontos para o encontro com o Senhor se Ele vier. Claro, se eu detecto que eu cometi um pecado mortal e se isso aconteceu durante o dia, eu preciso procurar imediatamente a confissão para voltar ao estado de graça. Então, o caminho de santidade, ele é feito nesse esforço, nessa determinação, nessa determinada determinação, como gostava de dizer Santa Teresa de Ávila. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje? Vou colocar aquilo que os padres da igreja diziam. Existem duas águas que nos salvam e purificam. 2 pontos. A água do santo batismo e a lágrima do arrependimento dos nossos pecados no confessionário. O desejo de Deus é que caminhemos em santidade, justiça e integridade. E para isso, devemos direcionar a nossa vida, a nossa oração e a nossa decisão. Que a santidade da minha vida, você pode colocar entre aspas, apresse o Senhor e Ele logo virá. Na Igreja Católica nós temos todos os meios para a nossa salvação. 2 águas, a água do batismo e a água do sacramento da confissão, a água do arrependimento, a lágrima do arrependimento. Então, meu irmão, minha irmã, eu e você precisamos nos posicionar para viver essa vida de santidade, de justiça, de integridade sobre a face da terra, para termos um dia o céu garantido. Mas façamos as obras com integridade, pureza, com reta intenção e também caminhemos sobre essa terra com os pés limpos, no simbolismo de que a nossa caminhada é uma caminhada de santidade. Vamos rezar? Senhor, nós te pedimos hoje, diante da sua presença, a graça do seu Espírito Santo que move o nosso coração ao arrependimento, move o nosso coração a uma busca sincera de santidade. Nós pedimos que a água do seu Espírito nos purifique. E se existe alguma coisa na nossa vida, na nossa consciência, que nós tenhamos feito, vivido, pecados que nós temos cometido que precisam ser confessados, leva-nos a um arrependimento sincero e profundo. Porque nós agradecemos ao Senhor por essas 2 águas que salvam, que purificam, que santificam. O batismo, que nos regenerou, que nos redimiu, que nos inseriu no corpo de Cristo, que é a igreja, no seu corpo, Senhor, e que nos fez participantes de todas as graças que o Senhor tem para nós, mas também a lágrima, que é a água que se manifesta no confessionário diante do arrependimento dos nossos pecados. Nós tantas vezes queremos nos aproximar do Senhor, mas nós não passamos pelo processo da purificação. Nós, muitas vezes, nos aproximamos do Senhor em estado de morte espiritual e não usufruímos de todos os bens que o Senhor tem para nós. Por isso, a partir de agora, a partir desse estudo bíblico, que nós, ao aproximar-nos do Senhor em oração, para adorá-lo, para buscá-lo, a sinceridade do nosso coração nos leve a um arrependimento e a um pedido de perdão dos nossos pecados e a uma purificação, para que nós, Senhor Deus, experimentemos vida e não morte, porque o Senhor tem para nós vida e vida em abundância. Amém. Essa vida em abundância que o Senhor tem para nós, ela se manifesta diante do nosso posicionamento, da nossa decisão, de romper com o pecado, de confessar os nossos pecados, de viver em estado de graça e de caminhar nessa terra, fazendo obras de retidão, com retidão no coração, mas também fazendo um caminho de santidade sobre os dias que Deus nos dará nesta terra. Deus abençoe você, a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.